Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais intensos e visualmente impressionantes de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 9. Prepare o seu coração, porque as imagens que vamos explorar são fortes, mas a mensagem final é de esperança e redenção. Apocalipse 9 continua a sequência dos juízos de Deus, iniciada com os selos e agora prosseguindo com as trombetas. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão do que há de vir. Ele já viu os 4 primeiros anjos tocarem suas trombetas, trazendo juízo sobre a terra, o mar, as águas e os céus. Agora, chegamos à 5ª e à 6ª trombetas, que liberam juízos ainda mais terríveis. O capítulo começa com o 5º anjo tocando sua trombeta. João vê uma estrela que caiu do céu na terra. É importante notar que, na simbologia bíblica, estrelas podem representar anjos, tanto bons quanto maus. A essa estrela, que muitos teólogos interpretam como um anjo caído, possivelmente o próprio Satanás, é dada a chave do poço do abismo. O que é o poço do abismo? A palavra grega é abissos, um lugar de confinamento para demônios. É uma prisão espiritual. Quando essa chave é usada para abrir o poço, uma fumaça densa e escura sobe, tão espessa que escurece o sol e o ar. Imagine a cena: a luz do dia sendo completamente bloqueada por uma fumaça que sai das profundezas da terra. Isso cria uma atmosfera de pânico, escuridão e desorientação total. Mas não é só fumaça que sai do abismo. Do meio dessa fumaça, surgem gafanhotos. Mas não são gafanhotos comuns. A descrição de João é aterrorizante. Eles parecem cavalos preparados para a guerra. Em suas cabeças, usam algo como coroas de ouro. Seus rostos são como rostos humanos, seus cabelos como os de mulheres, e seus dentes como dentes de leões. Eles usam couraças de ferro, e o som de suas asas é como o barulho de muitos carros de cavalos correndo para a batalha. E a parte mais assustadora: eles têm caudas com ferrões, como escorpiões, e nesse ferrão está o poder para atormentar os homens por 5 meses. Percebam um detalhe crucial: eles recebem uma ordem específica. Eles não podem ferir a vegetação da terra, nem árvore alguma. Seu alvo são exclusivamente os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Isso nos mostra 2 coisas. Primeiro, a soberania de Deus. Mesmo nesse caos demoníaco, o poder dessas criaturas é limitado por Deus. Segundo, a proteção divina. Aqueles que pertencem a Deus, que foram selados por Ele, estão protegidos desse tormento. O tormento em si é descrito como algo tão excruciante que os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É uma agonia puramente espiritual e mental, um sofrimento tão intenso que a aniquilação pareceria um alívio. Esse período de 5 meses é um juízo específico, um tempo de angústia indescritível para aqueles que rejeitaram a Deus. E quem lidera esse exército de gafanhotos demoníacos? O versículo 11 nos diz que eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon, que ambos significam destruidor. Isso deixa claro que a fonte desse mal não é Deus, mas sim uma força destrutiva e maligna, liberada sob a permissão soberana de Deus como parte de seu juízo. João então nos diz: o primeiro ai passou, eis que vem ainda 2 ais depois destas coisas. A agonia dos 5 meses foi apenas o começo. Então, o 6º anjo toca a sua trombeta. João ouve uma voz que vem dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. O altar de ouro é onde as orações dos santos são oferecidas. A voz vindo deste lugar sugere que este juízo é uma resposta divina à injustiça e às orações do povo de Deus clamando por justiça. A voz ordena ao 6º anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates era uma fronteira geográfica e simbólica importante no mundo antigo. Libertar esses 4 anjos, que estavam especificamente preparados para esta hora, dia, mês e ano, desencadeia o próximo juízo. O propósito deles? Matar a 1/3 parte da humanidade. Se o primeiro ai foi de tormento, o segundo ai é de morte em uma escala massiva. 1/3 da população da Terra. É um número que nossa mente mal consegue conceber. E como eles fazem isso? Através de um exército de cavaleiros. João ouve o número deles: 200 milhões.
um número astronômico. Ele descreve a aparência desses cavaleiros e seus cavalos. Os cavaleiros usam couraças de cor de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos são como cabeças de leões, e de suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre. É por meio desses três elementos, fogo, fumaça e enxofre, que a terça parte dos homens é morta. O poder dos cavalos não está apenas em suas bocas, mas também em suas caudas, que são semelhantes a serpentes e têm cabeças com as quais causam dano. A imagem é de um exército infernal, uma força de destruição avassaladora e sobrenatural. Depois de descrever essa carnificina inimaginável, o capítulo termina com a observação mais trágica e chocante de todas. Poderia pensar que, após testemunhar tais horrores e a morte de um terço da humanidade, os sobreviventes se arrependeriam, se voltariam para Deus em desespero e clamariam por misericórdia. Mas não é isso que acontece. O versículo 20 diz: Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles continuaram a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem dos seus roubos. Esta é talvez a parte mais assustadora de todo o capítulo. Mostra a profundidade da dureza do coração humano. Mesmo diante do juízo divino mais explícito e aterrorizante, a humanidade, deixada à sua própria sorte, escolhe a rebelião em vez do arrependimento. Eles preferem se apegar aos seus pecados e aos seus ídolos inúteis do que se voltar para o Deus vivo e verdadeiro que poderia salvá-los. O que aprendemos com tudo isso? Apocalipse 9 nos mostra um vislumbre do que acontece quando a graça restritiva de Deus é removida e o mal é autorizado a seguir seu curso. Mostra a realidade do juízo divino contra o pecado e a rebelião, e, de forma trágica, mostra a incrível capacidade do coração humano de se endurecer contra Deus. Mas em meio a toda essa escuridão, há uma luz. Lembra-se daqueles que tinham o selo de Deus em suas testas? Eles foram protegidos. A mensagem de Apocalipse não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. É um chamado urgente ao arrependimento, um convite para receber o selo de Deus. Esse selo não é uma marca física, é a marca do Espírito Santo, dado a todos que colocam sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Ele tomou sobre si na cruz o juízo que nós merecíamos. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Você não precisa enfrentar a fumaça do abismo ou o exército de 200 milhões. O convite de Deus para você hoje é simples. Arrependa-se. Abandone os ídolos do seu coração, as coisas que você coloca no lugar de Deus. Reconheça seu pecado e sua necessidade de um Salvador. Aceite o sacrifício de Jesus Cristo. Creia que ele morreu por você e ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. Ao fazer isso, você é selado com o Espírito Santo, perdoado de seus pecados e recebe a promessa da vida eterna. Você passa da escuridão para a luz, do poder de Satanás para o reino de Deus. Não endureça o seu coração como aqueles descritos no final do capítulo 9. Não espere pelos juízos para então descobrir que é tarde demais. O chamado é para hoje. Se você sente o peso do seu pecado, se você teme o futuro, se você anseia por paz e segurança, a resposta está em Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração simples, mas poderosa, agora mesmo. Diga com o coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida. Eu me arrependo dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e ser o meu Senhor e Salvador. Sela-me com o teu Espírito Santo. Obrigado por me salvar. Se você fez essa oração, sua jornada com Deus apenas começou. Encontre uma igreja que ensine a Bíblia, leia a palavra de Deus e saiba que você agora está seguro nos braços do Pai. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir.